Nos últimos dias está acontecendo uma polêmica na internet envolvendo o influenciador Vinícius Gomes da Costa. Não conhece? Sabe o Gominho? Ele mesmo. Bom, tudo começou depois que surgiram alguns boatos dizendo que, na verdade, o Gominho nunca foi gay e ele sempre esteve mentindo ser esse personagem gay durante toda essa carreira dele na televisão e também na internet. E toda essa repercussão dele supostamente não ser gay e estar fingindo todo esse tempo desagradou muito a comunidade LGBT, que tá acusando ele de ter enganado a comunidade durante todo esse tempo para ganhar visibilidade em cima da bandeira LGBT. Comunidade essa, inclusive, que ele sempre teve muito apoio, muita visibilidade e teve seu espaço próprio desde muito antigamente, na época da televisão ainda. Bom, a primeira notícia que surgiu mais como um burburinho para depois escalonar para todo esse alvoroço na internet foi de que, na verdade, ele supostamente teria uma namorada. E a partir daí todo mundo ficou muito confuso e começou a questionar se ele não estaria enganando a comunidade LGBT para ganhar visibilidade em cima disso. E teve muita gente na internet, inclusive, falando que isso foi uma traição da parte dele, já que ele teve muito apoio dessa comunidade. E que também levantou essa bandeira com muito orgulho durante muito tempo. Só que, por outro lado, ele veio esclarecer a público o que estava acontecendo, e a gente vai ver esse vídeo juntos agora. Mas antes de ver o vídeo dele de esclarecimento sobre esse assunto, deixa eu deixar uma coisa bem clara. Eu não tenho nada contra o Gominho, não conheço ele, não acompanho o dia a dia dele, não sigo ele nas redes sociais. A única lembrança que eu tenho dele como personagem Gominho é quando eu via ele na televisão de vez em quando naqueles programas de fofoca, mas isso não é uma referência pra mim. Então, só esclarecendo que eu não tenho nada contra ele, e eu só tô querendo entender junto com vocês o que tá acontecendo, se isso é verdade ou não, e como que aconteceu tudo isso. Bom, o que eu posso esclarecer já pra vocês de antemão é que ele disse no vídeo que tudo foi uma questão de mal entendido. E ele afirmou que ele nunca falou nada sobre a sexualidade dele na internet. E disse que o importante pra ele é que as pessoas sejam felizes do jeito que elas são. Bom, agora chega de enrolação e vamos dar uma olhada no que ele falou sobre isso. Gravando a... Oi, gente, olha, juro, eu não queria estar parando a minha vida, que demanda demais, pra estar vindo aqui falar sobre isso. Mas eu abri uma caixinha de perguntas, agora invadiram minha caixinha de perguntas. As pessoas me perguntando se eu sou hétero, se eu sou gay, nananana, porque tá rolando um corte de uma brincadeira que eu e Danilo Gentili, que na época eu fui fazer muito programa dele, me chamou pra gente fazer uma piada, falando que eu era hétero, criou uma história de brincadeira na hora e tal. Agora, me choca muito em 2024 ter que parar tudo isso pra vir falar pra vocês que eu sou viado, gente. Uma hora dessa. Vamos por partes, então. Primeira coisa que ele falou foi que tiraram de contexto um corte de uma entrevista que ele participou no programa do Danilo Gentili, o De Noite, e que ele tá tendo que vir explicar em pleno 2024 que ele é gay, sim. Ok, ele já desmentiu, então, que é mentira, e que tiraram de contexto uma entrevista no programa do Danilo. Vamos ver o resto. Pelo amor de Deus. Realmente, vocês têm que parar de ficar acreditando tudo que é corte de internet e se aprofundar na coisa. Que se buscasse direitinho ia ver no YouTube, gente. Oh, meu Deus. Já tá chovendo um dia desse, um sábado desse. Deixa aí vivendo a vida de vocês, animando. Bora animar, beijão. Ah, e os boys solteiros, estão sempre aí. Afinal de contas, são quantos anos de viadagem? Nossa, de viadagem mesmo. Se eu tô desde os 14, eu tô com 35, quantos? 16 anos? É muita história pra contar. 16 anos na vida. É, bicha. São anos, né? É uma carta aberta pra quem? Ó a unha. Só reafirmando, eu não tenho nada contra o Gominho, inclusive eu acho ele até muito engraçado, mesmo não acompanhando muito ele. E uma coisa que eu achei muito engraçado, só dá uma olhada na legenda desse vídeo. Carta aberta a todos os boys que já... Então, enfim, voltando ao assunto, ele falou no vídeo que tiraram de contexto um trecho de uma entrevista quando ele foi no programa do Danilo Gentili, o De Noite, né? E, pra ficar um pouquinho mais fácil de entender, eu encontrei, pra mostrar pra vocês aqui, uma matéria do Metrópolis. O Metrópolis publicou sobre essa polêmica, pra vocês entenderem o nível que chegou isso. Furou a bolha, né, realmente. Título da matéria: Gominho fingiu ser gay e tem namorada? Entenda a polêmica. Aqui na matéria a gente consegue ver, tá escrito o seguinte: o assunto tomou conta das redes sociais nesse fim de semana após o trecho de uma entrevista de 2016 viralizar. Na ocasião, o amigo
de Preta Gil diz a Danilo Gentili que, entre aspas, fingiu ser gay por conveniência e até falou sobre uma suposta namorada. Aqui embaixo a gente vai ter o vídeo da entrevista, a entrevista completa, inclusive no YouTube, só que eu não vou assistir ela inteira com vocês, eu só vou assistir o vídeo, esse trechinho sobre quando ele fala sobre a sexualidade dele, pra gente poder entender melhor como que isso aconteceu, como que as pessoas tiraram esse corte e acabaram falando que ele era hétero, na verdade, e tudo mais. A gente vai assistir esse vídeo juntos pra entender como que surgiu essa polêmica. Eu preciso perguntar. Você escolheu o meu programa pra revelar que o Gominho não é você, você é o Vinícius, o Gominho é um personagem. Eu preciso perguntar, cara, eu não quero ser indiscreto. O Gominho é gay, é homossexual. O personagem. E você também. Não. Pro Gominho é conveniente ser gay porque a mulherada gosta de ter um amigo viadinho. Né? Acha fofinho, acha simpático e tal, mas eu não. Inclusive eu tô sendo namorada da Clara, tá aí. O que é? Clara, ela ali. E aí, amor? Uau, tudo bem, tudo bem, cara? Primeira observação sobre esse vídeo, ele falou sobre o personagem dele, Gominho. O Vinícius falou sobre o personagem do Gominho, que sim, o personagem é gay e ele não. E lá no vídeo de esclarecimento dele, a gente lembra muito bem que ele falou que montaram uma piada ali dizendo que ele não era gay. Vamos ver de novo, só pra gente relembrar essa parte? Eu sou hétero, eu sou gay, nananana. Porque tá rolando um corte de uma brincadeira que eu e Danilo Gentili, que na época eu fui fazer muito programa dele, me chamou pra gente fazer uma piada falando que eu era hétero, criou uma história de brincadeira na hora e tal. Criou uma história de brincadeira na hora e tal. Então tá, até onde a gente entendeu agora, tudo foi uma brincadeira armada entre ele e o Danilo Gentili. Vamos dar uma olhada no restinho da Eu entrevista? acho que muitas pessoas estão surpresas em conhecer vocês, sabe? Quanto tempo vocês namoram? Eu acho que faz um tempinho, eu acho que ele não deve lembrar, ele é tão desligado, desleixado. Não fala assim, amor. Então ele é hétero mesmo, hein? Também. Quanto tempo vocês estão juntos? Então, um tempo juntos. Porque eu acho que pro cara isso é um detalhe, entendeu? O cara quer estar com a mulher e tal, não tem essa coisa de, não tá na agenda, quando começa a namorar, isso é bobeira, amor. A comunidade gay sempre abraçou muito o Gominho. O Gominho é um símbolo da comunidade gay, é uma persona muito bem-vinda da comunidade gay. Tá, eu não vou continuar essa entrevista porque já me deu gastura de ver algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu queria falar, deixa eu só tirar esse fone porque tá me irritando. O Gominho, esse vídeo de pronunciamento dele, ele falou que foi uma piadinha, que eles, né, combinaram na hora ali, fingindo que ele era hétero e tava revelando isso pro público nessa entrevista com o Danilo. Eu não sei de quem que foi a ideia, mas foi uma ideia muito infeliz na minha visão. Por quê? Beleza, Gominho é gay, e o personagem é gay, e o ator que faz o personagem também é gay. E eu tô tentando entender aqui da onde que surgiu a ideia de que, nossa, vamos fingir que ele é hétero e que ele vai estar revelando isso no programa e vai ser uma coisa muito engraçada. Sabe, tipo, não entra na minha cabeça da onde que surgiu essa ideia e da onde que surgiu a ideia de que seria uma coisa engraçada pra se brincar com sexualidade. Por mais que seja de um personagem engraçado, seja gay e por muitos anos, principalmente na televisão, foi um ícone da comunidade, foi representada a comunidade através dele, através desse personagem, principalmente nos primórdios, né, onde na televisão, principalmente, personagens gays só existiam como uma forma de entretenimento, uma forma de chacota. Ele realmente, o Gominho conquistou o espaço dele na televisão há muito tempo atrás. Ele criou essa aceitação no público de ser um personagem gay e que não fosse uma coisa odiada, que não fosse uma coisa de puxar o preconceito. Eu admiro essa questão do Gominho, que ele criou a carreira dele em cima dessa bandeira. Ele conseguiu conquistar o espaço dele na televisão e depois ele foi pra internet, onde ele é até hoje muito bem visto pela comunidade e por muitas pessoas que também não são da comunidade, porque realmente ele é um personagem muito caricato, né? Muito engraçado, ele tem a personalidade própria dele, que conquista muita gente, ele é muito... Me parece ser uma pessoa muito gente boa, eu não conheço ele, não acompanho ele, mas me parece que ele é uma pessoa muito do bem. Agora, uma observação que eu queria fazer é que, me digam se eu tô errado ou não e se vocês concordam comigo. Você é um personagem gay, você é uma pessoa gay que conquistou o seu espaço na televisão por vários fatores, mas um deles é você ser gay e você ter conquistado esse espaço há muito tempo atrás. Aí muitos anos depois, quando tá tudo mais aceitável, todo mundo tá um pouquinho menos preconceituoso, entre muitas e muitas aspas, você vai num programa de entrevista e você brinca fingindo que você é hétero.
Ou seja, você brinca com a sexualidade. Por mais que seja a sua sexualidade, você está brincando com o tema sexualidade. Agora, como eu disse, eu não sei de quem que partiu essa brincadeira, se foi do Danilo ou se foi dele mesmo, ou de uma outra pessoa, mas eu acho que quem começou essa ideia dessa piadoca ali no meio da entrevista, acho que foi meio infeliz, porque foi uma brincadeira muito de mau gosto, né? Por mais que não tenha afetado diretamente ninguém, é uma piada que é meio desnecessária, né? Vocês não acham? Porque assim, na minha cabeça, não faz sentido você fazer piada e você brincar com sexualidade, nem dos outros e nem sua. Tipo, é uma coisa muito séria. Cara, a gente tá falando de um assunto sério. É uma coisa muito pessoal, sabe? É uma coisa que não deveria ser exposta como forma de piada, ainda mais num programa de televisão, sabe? É uma coisa que eu vejo que rebaixa muito a pessoa e o personagem fazer esse tipo de piada. É a mesma coisa pra mim como se fosse piada autodepreciativa, sabe? Você tirando sarro de você mesmo sobre uma característica sua que você ou as outras pessoas acham estranho. Mesmo assim, mesmo por ser você tira sarro de você mesmo, sabe? Tipo, isso não faz sentido, isso dá palco para as outras pessoas continuarem bullying, por exemplo, nas escolas, que é uma coisa tão debatida hoje em dia, aliás, tão batida. Essa questão do bullying é tão batida, porque já se falou tanto, mas tanto sobre isso, em tantos lugares, na mídia, na televisão, nas escolas, em tudo quanto é lugar, e eu vejo que esse tipo de piada, esse tipo de brincadeira, só dá carta branca pro bullying continuar acontecendo, principalmente nas escolas. E esse é um assunto muito sério, porque vindo de um personagem gay, que conquistou o espaço dele na televisão, onde geralmente era um espaço muito preconceituoso, muito racista, muito misógino, chegar onde ele chegou até hoje, tendo conquistado um espaço na televisão e depois na internet, e sendo símbolo da comunidade, levantando a bandeira da comunidade, e depois vindo fazer esse tipo de brincadeira com, sabe, com sexualidade, com diversidade sexual, eu acho que não faz muito sentido, é uma coisa meio sem noção, assim, sabe? É uma brincadeira de muito mau gosto, na minha visão. E eu acho que ele nem percebeu isso na época, e olha que a gente tá falando de 2016, não faz tanto tempo, assim, não é como se fosse há 30 anos atrás que isso era uma coisa mais normalizada, né? Mais banal, mais banalizada. A gente tá falando de 2016, num programa de televisão da TV aberta brasileira. Então, não foi uma coisa restrita, não foi uma coisa muito privada, muito particular. Ele falou para milhões de pessoas isso. E principalmente a comunidade LGBT, que é com quem ele se comunicou, inclusive na entrevista, falando, um abraço pra comunidade que sempre me apoiou, sempre me acolheu, não sei o quê. Sabe, tipo, esse tipo de brincadeira não entra, não cabe mais hoje em dia. Pleno século XXI, pleno 2016, 2024. Você brincar com esse tipo de coisa, com sexualidade, por mais que seja sua, sabe? Na minha cabeça não faz sentido uma coisa dessa hoje em dia. Pra mim não tem graça. Eu não consigo engolir uma coisa dessas. Gente, eu acho que eu vou vomitar. Por mais que seja de um personagem gay e que seja engraçado pra muita gente. Eu imagino que quem não é da comunidade pode ser que não tenha nem notado, não tenha percebido, ou não esteja nem aí pra esse assunto. Só que principalmente pra mim, que eu faço parte da comunidade LGBT, eu me senti um pouquinho entristecido com essa atitude do Gominho e do Danilo, porque foi um combinado entre os dois de fazer esse tipo de piada. E eu acho que foi uma piada muito infeliz, que não deveria ter acontecido, foi desnecessária. O programa poderia sim ter continuado sem essa parte, porque foi totalmente errada, assim, tipo, não precisava ter acontecido. E eu imagino que eles combinaram isso para dar algum tipo de visualização na internet, para as pessoas comentarem mesmo isso na internet sobre esse trecho. Isso eu imagino que foi proposital, para as pessoas tirarem esse trecho da entrevista e colocarem na internet só para dar visualização em cima disso, que no final era mentira, só que muita gente não suspeita que seja uma brincadeira, porque muita gente só viu o corte dessa entrevista, desse trecho que a gente acabou de ver. Então tem muita gente que não vai atrás querer descobrir se é verdade ou se não é. A pessoa vai ver aquele trecho ali porque passou na timeline do Instagram, ou do TikTok, ou do Facebook, ou do YouTube dela, e ela fala, nossa, não sabia que o Gominho era hétero, pra mim ele sempre foi gay. E isso vai repassando, e vai repassando, e vai repassando, e o que acontece? É mais uma carta branca pra você continuar brincando, pra você continuar fazendo piada, pra você continuar fazendo bullying, principalmente nas escolas, falando sobre sexualidade, tirando sarro das pessoas, tentando tirar do armário pessoas que não querem ser tiradas do armário, porque cada pessoa tem o seu tempo, tem toda uma problemática por trás dessa questão, dessa brincadeira muito infeliz que aconteceu nessa entrevista. E o que eu vejo nesse
vídeo de pronunciamento do Gominho, agora em 2024, é que nem na época, em 2016, e nem agora, em 2024, quase 10 anos depois, acho que 8 anos depois, né, se eu não me engano, ele ainda não percebeu que foi uma piada infeliz, uma piada sem graça, uma piada de mau gosto, tanto pra ele como personagem, como ator, pra carreira dele, pra comunidade LGBT. Então, assim, foi uma coisa totalmente desnecessária, totalmente errada, sabe? Não deveria ter feito isso. Isso não deveria ser uma coisa engraçada, nem pra ele, nem pro Danilo e nem pra ninguém. Não dá pra, sabe? Porque na minha cabeça, a sexualidade não é uma coisa que você fica brincando, fazendo piadinha. Por mais que seja um personagem gay engraçado que fala sobre coisas engraçadas, sobre comédia, sabe? Tipo, é uma coisa meio sem noção. Como eu já disse, isso pode trazer muitas consequências por trás disso, indiretamente. Como eu disse, na questão do bullying, questão das piadinhas, principalmente nas escolas, nos colégios. Então, acho que assim... Gominho errou, Danilo errou, muita gente errou nessa questão. Eu tenho certeza que isso não acontece só na mídia, esse tipo de brincadeira, esse tipo de piadinha, porque assim como eu faço parte da comunidade LGBT, eu também já passei por esse tipo de piadinha, só que foi de muito mais mau gosto e foi de uma forma totalmente diferente, totalmente descarada, e eu tenho certeza que muita gente também passou por isso, principalmente na época de escola, e é uma coisa muito desagradável pra gente, sabe? Passar por esse tipo de situação, porque além do bullying, as piadinhas, as olhadas, os cochichos, e além disso tudo a gente tem que enfrentar muita coisa dentro da própria casa, dentro da família, tudo pra gente se aceitar, para os outros aceitarem a gente ou pelo menos respeitarem quem a gente é. É uma coisa muito difícil. Eu não sei se o Gominho já passou por alguma situação dessa na infância dele, na adolescência dele. Eu posso dizer por muita gente da comunidade LGBT que já passou por esse tipo de coisa. É uma fase muito dolorosa pra gente, principalmente há 10, 15 anos atrás. Então, por mais que hoje em dia seja uma coisa mais aceita, mais aberta, que as pessoas tenham um pouquinho mais de respeito pela sexualidade dos outros, esse tipo de piada, na minha cabeça, na minha visão, dá a impressão que ele tá falando assim, ô pessoal, isso aqui é engraçado, podem fazer piada com isso com as pessoas, porque é engraçado, não vai ofender ninguém, sabe? Tipo, é uma coisa meio sem noção, assim. Não vejo isso com bons olhos, eu tenho certeza que muita gente também não vai ver. Tu quer apostar? Posta. É de bom tom? Não é de bom tom. Só que eu também acho que muita gente não percebeu isso, nem na época, em 2016, e nem agora, em 2024. Mesmo ele se pronunciando sobre isso, nem ele percebeu que foi uma piadinha infeliz. Eu tenho certeza que muita gente também não percebeu que foi uma piada errada de se fazer. Eu não tô falando do politicamente correto. Eu tô falando de você fazer piada com a sexualidade das pessoas e da sua sexualidade. Eu digo por conta própria, eu nunca brincaria com a minha sexualidade, porque é uma coisa séria de se discutir. Isso não é coisa pra ficar brincando, sabe? Mas enfim, a polêmica, só pra finalizar o vídeo, a polêmica foi essa. Gominho, no vídeo de pronunciamento dele, ele afirmou que as pessoas tiraram de contexto esse trecho da entrevista, só que a gente assistindo essa entrevista, dá a entender que ela foi criada, essa parte da entrevista, essa piada, ela foi criada para as pessoas circularem isso na internet e divulgarem como se fosse verdade. Que sim, realmente o Gominho era hétero. Ele sempre foi hétero, ele nunca foi gay, era só o personagem dele. Na minha visão, pelo que eu vi ali na entrevista, isso foi propriamente criado para fazer esse burburinho na internet. Não sei se funcionou na época, não me lembro de ter visto nada disso na época, em 2016, mas pelo que eu vi, foi criado para fazer justamente esse tipo de burburinho, esse tipo de polêmica na internet, não sei a que custo, né? Não sei por que motivo. Mas, enfim. Só um conselho para quem tá assistindo esse vídeo e não percebeu na época, ou não percebeu agora com o vídeo de pronunciamento do Gominho, que foi uma piada errada, não façam isso. Por mais que você tenha achado engraçado na época ou agora, vendo esse vídeo, não faça. É uma coisa sem graça, é uma coisa que afeta as outras pessoas, afeta pessoas próximas de você que às vezes você nem sabe que vai afetar. Melhor não fazer nenhum tipo de brincadeira com características, com particularidades, com a vida pessoal de qualquer outra pessoa. Se a pessoa não te deu a liberdade para fazer esse tipo de brincadeira com você, não faça esse tipo de piada, porque não vai agradar nem você nem a ninguém. Então vamos botar um pouquinho a mão na consciência e vamos olhar direito para que tipo de assunto a gente tá fazendo piada e se isso é saudável ou não, como isso pode afetar as pessoas por trás dessa piadinha inocente.
Como eu disse, eu não tenho nada contra o Guminho. Eu imagino que ele seja uma pessoa muito querida por muitas pessoas. Ele tem uma carreira muito grande na televisão e também agora na internet. Eu não tenho nada contra ele como pessoa. Eu só acho que essa atitude dessa piada ter sido feita, fabricada pra viralizar na internet e falando sobre um tema que não deveria ser piada, que é sobre sexualidade, foi uma coisa muito errada, assim. Foi uma coisa desnecessária, não deveria ter acontecido. Quem teve a ideia dessa piada estava muito errado e infelizmente passou pra frente e aconteceu, mas foi uma coisa errada e a gente não acha saudável que isso continue acontecendo. Bom, enfim, é isso. Bom, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do vídeo, deixa o like que me ajuda muito a continuar produzindo. Se inscreve no canal e até a próxima.